eu vi que dentro da bacia havia uma água muito cristalina, muito limpa, aquela água que estava dentro da bacia. E o anjo que estava com aquela bacia naquele momento me chamou para que eu viesse me aproximar dele. E quando eu me aproximava dele, ele dizia e pedia para que eu se deitasse no chão, porque ele iria me purificar. E eu obedeci, e o meu espírito se deitou no chão. E então, aquela bacia que havia água, ele pegava aquela água com as suas mãos e derramava aquela água sobre os meus olhos. E ele começava a esfregar. Ele esfregava muito, muito, muito os meus olhos com aquela água. E, irmãos, era muito doloroso. Era muito doloroso tudo aquilo que eu sentia, a dor que eu sentia nos meus olhos. Era muita dor. Aquilo ardia, queimava o meu olho. E eu via que a água que saía dos meus olhos era escura, porque ele estava purificando naquele momento. E teve um momento que eu pensava: Senhor, tá bom, chega, tá doendo muito. Sendo que o anjo continuou limpando os meus olhos. O anjo continuou purificando ali os meus olhos com aquela água. E teve um momento que ele terminou e o meu espírito se levantou. E logo em seguida, como eu disse, havia uma fila com as pessoas da igreja. E logo após mim foi outra pessoa que foi em direção ao anjo para ser purificado. E eu vi claramente que aquele anjo, ele purificou ouvidos, olhos, a língua de algumas pessoas, o coração e até mesmo as mãos de algumas pessoas ele purificava. E então todos da igreja eram purificados naquele momento. Das crianças até os mais velhos de idade passavam pela purificação pelo anjo. E depois que todos eram purificados, tinham passado pelo processo de purificação, o Senhor me fez ver novamente a igreja, porém em outra posição. Todos agora se colocavam em posição de exército, de frente para mim, um atrás do outro. E o Senhor me fazia ver as vestes de todos. O Senhor me fazia ver agora o motivo a qual a igreja estava passando por uma purificação, por conta das vestes manchadas. E eu vi as vestes de todas as pessoas. Eu via vestes que estavam muito, muito sujas, a qual não tinha sequer um espaço branco, estava toda suja. Eu via pessoas que estavam com as vestes mais ou menos manchadas e outras com as vestes pouco manchadas. Porém, não havia ninguém na igreja que estava com as vestes totalmente brancas, algo como a neve, como diz a palavra do Senhor. Todos estavam com as vestes manchadas. Alguns estavam com as vestes completamente sujas, outros mais ou menos, e outros quase brancas, mas não 100% brancas. E nesse momento, eu ouvi a voz do Senhor que falava ao meu ouvido e dizia: Filha minha, diz para a minha igreja que eu quero uma humilhação sincera. Eu quero uma humilhação sincera do meu povo, porque eu escolhi esta igreja, eu chamei este povo para ser meu, enquanto muitos estavam desprezando este lugar, muitos não acreditavam. Então eu escolhi vocês para ser o meu povo. Eu limpei, dei vestes novas, ornamentei. Porém, quando eu comecei a operar
Os sinais, alguns se exaltaram, se engrandeceram e esqueceram que a glória tem que ser dada a mim. E nesse momento, até eu mesmo, até as minhas próprias vestes estavam manchadas. As minhas vestes estavam manchadas e eu me preocupei bastante, porque eu não via ninguém que estava com as vestes 100% limpa. E até mesmo o próprio Senhor me fez ver que as minhas vestes estavam um pouco manchadas. Então vamos analisar, porque muitas das vezes você pode ser usado por Deus como for, mas você também precisa de conserto e ser moldado por Deus. E o Senhor falava isso com a igreja, que Ele tinha escolhido esta igreja, tinha chamado, tinha cuidado, tinha limpado, tinha ornamentado. E quando Ele começou a operar e cumprir as promessas dele, uns se exaltaram e esqueceram que a glória tem que ser dada a Deus. E quando o Senhor falava isso, naquele momento eu via que a igreja se colocava de joelhos e todos começavam a chorar. Todos começavam a chorar. E eu tenho que ressaltar algo que me chamou muita atenção. É que eu olhava para os rostos de algumas pessoas e eu via que as lágrimas que saíam dos olhos dessas pessoas saía sangue dos olhos dessas pessoas. Então eu entendo que Deus ele quer uma humilhação sincera, profunda do povo dele e reconhecer que toda a glória tem que ser dada a Deus. E então eu até mesmo quero explicar um motivo porque aquele anjo do Senhor purificava os meus olhos. Não era que eu via pornografia na internet, mas algumas das vezes eu me pegava assistindo vídeos de pessoas mundanas dando dicas e até mesmo essas pessoas que eu assistia no YouTube eram pessoas sensuais, pessoas que faziam coisas que não agradavam a Deus. Então, isso é um dos motivos ao qual o Senhor purificava os meus olhos. E até mesmo porque muitas das vezes eu abria o navegador, o Google, e aparecia assim temas de jornais, de matérias na internet, quer dizer, com sites de fofoca, gospel, como existe muitos sites de fofoca no dia de hoje, gospel. Coloca um site de fofoca gospel. Fulano fez isso e isso. Então, aquilo me chamava atenção aos meus olhos e eu ia ver aquilo na internet. E como eu disse, assistia vídeos de pessoas mundanas que até mesmo davam dicas de viagens, coisas de casa, de comida, sendo que eram pessoas que faziam coisas que não agradavam a Deus. Então, no momento em que eu parava ali o meu dia, o meu tempo para assistir esses vídeos, quando na verdade eu deveria estar meditando na palavra, estar orando, buscando a presença do Senhor, eu estava ocupando o meu tempo com coisas que não ia edificar na minha vida espiritual. E também nessa revelação, o Senhor me mostrava 3 pessoas específicas, a qual eu não vou dizer o nome dessas pessoas, mas eu já desde ontem eu comecei a conversar com essas pessoas a respeito do que Deus havia me mostrado. E a primeira pessoa que Deus me mostrava na igreja, o Senhor me fazia ver esse homem. E aquele anjo se aproximava de mim e dizia: ele é como um prostituto diante de mim. E eu perguntava a Deus o porquê ele era prostituto, se eu não via que naquele momento
ele não estava traindo a sua esposa fisicamente. E o anjo dizia: porque ainda que ele não esteja traindo a esposa dele fisicamente neste momento, mas o seu coração está desejando mulheres. O seu coração está cobiçando mulheres na rua. Então, por isso ele é um prostituto diante de Deus. E eu fiquei bastante impactada com o que o Senhor dizia através do anjo para mim. E o Senhor me mostrava uma jovem na igreja também. E o anjo me levava até essa jovem e dizia o pecado que estava no coração dela. Ele me relevava o pecado que havia no coração dela, que ela desejava outras mulheres. Ela desejava outras mulheres no seu coração. O Senhor me revelava isso no seu coração, que ela estava desejando outras mulheres e que ela precisava renunciar a isso, esse sentimento, essa inclinação carnal que ela tinha. Ela precisava renunciar. E depois o Senhor me revelava também um jovem da igreja. E o anjo dizia para mim, eu ouvi a voz do anjo que dizia: filha, este jovem, o seu coração tem desejado homens. Ele tem uma inclinação para o homossexualismo. Mas diga para ele renunciar este desejo do coração. Diga para ele abrir mão, renunciar mais, sacrificar mais esse desejo no seu coração. Eu não irei citar os nomes das pessoas que Deus me revelou, porque eu já estou tendo uma conversa com essas pessoas. Mas era isso que Deus me mostrava dessas pessoas na igreja. E na parte que o Senhor me mostrava as vestes da igreja, tinha uma pessoa específica que o Senhor me mostrava as suas vestes. E essa era a pessoa a qual as suas vestes estavam mais manchadas, que estava quase que 100%, não 100%, mas estava quase que 100% manchada. Não havia só um espaço pequeno que estava branco. Então, Deus me mostrava isso, a respeito das vestes dessas pessoas, dessa pessoa em específico, que a veste dela era que estava mais manchada de toda a igreja. E depois que o Senhor me mostrou isso a respeito das vestes, o Senhor me fez olhar para o céu. E eu via o Senhor Jesus voltando. Eu não via o rosto dele, porque resplandecia muito e os meus olhos não estavam suportando olhar no rosto dele, porque o Senhor era muito resplandecente. E ele vinha em direção à igreja, para buscar a igreja. E ao seu redor havia milhares, havia muitos anjos do seu lado, ao seu redor. E o Senhor vinha em direção à igreja. E quando ele se aproximava, ele estendia a mão e fazia um sinal chamando a igreja para subir. E, meus irmãos, neste momento em que o Senhor chamava a igreja, nesse dia, ontem, a irmã Solange contou quantas pessoas havia na igreja ontem, no culto de doutrina. Não estavam todos os membros da igreja, mas ontem havia muitas pessoas de fora também. E naquele momento em que o Senhor chamava a igreja para subir, só subia 10 pessoas.
Apenas 10 pessoas subiam, estavam preparadas para subir se Jesus estivesse voltado ontem. E eu me refiro das crianças até aos mais velhos. De todo esse povo, apenas 10 pessoas subiam e estavam preparados para subir com Jesus. E eu fiquei bastante impactada quando eu vi esse pequeno número de pessoas subindo, quando na verdade havia 39 pessoas na igreja. E eu perguntei a Deus: Senhor, por que apenas 10 pessoas iriam subir se o Senhor voltasse hoje? Eu fiquei impactada e eu ouvi a voz de Deus que falava ao meu ouvido: Filha minha, muitos têm me servido de aparência. Muitos estão de aparência dentro da igreja. E eu quero conserto de toda a igreja. Eu quero conserto de todo o meu povo. E quando Deus falava isso, eu perguntei a Deus, eu disse: Senhor, toda a igreja, eu queria saber se era 100% que precisava de conserto. E eu: Senhor, toda a igreja precisa se consertar? E Deus dizia: sim, eu quero conserto de toda a igreja. E eu perguntei novamente a Deus: Senhor, toda a igreja, Senhor? E Deus falava comigo: não me indagues, eu quero conserto das crianças até os mais velhos, eu quero conserto de todo o meu povo. E nesse momento, quando Deus falava isso, o Senhor me mostrava um anjo que descia na igreja. E esse anjo, ele tinha uma espada na sua mão. E ele ia em pessoas. E essa espada que estava na mão do anjo, ele enfiava na região da barriga. Ele enfiava aquela espada para transpassar mesmo a pessoa. E aquela espada transpassava e aquela espada feria algumas pessoas no meio da igreja de Deus. Tinha pessoas que a espada cortava, até mesmo fazia picadinho, feria mesmo de forma detalhada, do alto da cabeça aos pés. Essa espada feria algumas pessoas. E eu fiquei bastante angustiada quando eu via que Deus fazia isso. E Deus falava comigo. Eu vi a voz de Deus que dizia: filha minha, eu tenho feito sinais no meio da minha igreja. Porém, ainda há alguns no meio da igreja que não têm temor no coração. Estão vendo os sinais que eu estou dando, mas não têm gerado temor no coração. E por isso eu irei permitir que o anjo fira essas pessoas. E assim como eu tenho já dado esses sinais, chegará um tempo em que eu começarei a dar outro tipo de sinais. E esses sinais irão gerar um grande temor no coração de alguns. E Deus me mostrava esse anjo. Esse anjo, ele era alto, eu não sei especificar em altura dele, mas ele era muito, muito alto. As suas vestes eram brancas e ele tinha um cinto de ouro. Na sua cintura ele tinha um cinto. E a espada que estava na sua mão era mais ou menos de 1,5 m a espada. E era prata, cor de prata, sendo que era muito relucente, era muito brilhosa aquela espada. E com essa espada, o anjo feria algumas pessoas. E eu me recordo que Deus falava também
que ele iria trazer pecados em oculto. Havia pecados em oculto na igreja. E Deus iria trazer à tona. E Deus dizia: filha minha, diz para o meu povo que eu irei trazer pecados em oculto. No meio dessa igreja, nada ficará em oculto, porque eu irei trazer à tona, eu irei revelar. Eu irei expor caráter de pessoas. E meus irmãos, há mais ou menos 3 semanas atrás, num culto de quinta-feira, o Senhor falava comigo, eu ouvi a voz de Deus que dizia, a voz de Deus audível, assim como você está ouvindo a minha voz agora. Um culto de quinta-feira, Deus falava comigo, eu sou luz e revelo caráter. E a voz do Senhor repetiu isso 3 vezes ao meu ouvido, que ele era luz e queria trazer e expor caráter de crente no meio da igreja. E eu contei no mesmo dia o que Deus havia me revelado. E quando foi no outro dia, o Senhor começou a expor caráter de pessoas no meio da igreja. E quando foi nessa revelação no dia de ontem, o Senhor repetia mais uma vez que ele iria trazer pecados em oculto, que ele iria revelar caráter de pessoas e que nada iria ficar em oculto no meio da igreja. E o Senhor mandava também a igreja buscar estrutura, porque muitos pecados que ele iria trazer iria provocar um grande escândalo, um grande impacto na vida de algumas pessoas. E algumas pessoas iriam até mesmo não iriam suportar ouvir o que Deus iria revelar de pessoas no meio da igreja. E o Senhor dizia isso ao meu ouvido. E depois que Deus falava a respeito disso, o Senhor me mostrava uma cena. O Senhor me mostrava uma pessoa, eu não via o rosto dela, mas o Senhor me mostrava uma pessoa que dizia assim: eu vou falar a história desse jeito para a irmã Solange. Sendo que essa pessoa estava maquiando a verdade, estava mentindo, iria mentir para a irmã Solange. E chegava outra pessoa para esse homem e dizia: fale a verdade, não minta, diga a verdade para a irmã Solange. E essa pessoa, esse homem falava assim: não, eu vou falar desse jeito, eu vou falar dessa maneira, não tem problema nenhum. Sendo que essa pessoa que estava alertando esse homem, ela dizia que não era para ele mentir, porque Deus iria revelar se ele mentisse. E esse homem dizia assim: não, isso é besteira. Deus não vai revelar algo tão pequeno, não. E essa pessoa alertava este homem que não era para mentir, porque Deus iria trazer à tona, iria revelar se ele mentisse para a irmã Solange. Então, muitas das vezes, nós achamos que existe mentira pequena, mentira grande. Vou mentir porque vai ser necessário. Essa mentira tem uma justificativa, mas não. Deus disse que até as pequenas coisas ele iria revelar. Nada vai ficar em oculto no meio da igreja de Deus. E depois que o Senhor me mostrava essa cena, meus irmãos, o Senhor novamente me mostrava um anjo que voltava para a igreja. E esse anjo entrava novamente na igreja e ele tinha uma bandeja de ouro nas suas mãos. E essa bandeja era muito grande. E nessa bandeja havia barras de ouro. Havia muitas barras de ouro nessa bandeja que ele estava na sua mão. E esse anjo começava a passear no meio da igreja, mas eu via que ele não entregava essas barras de ouro a ninguém. E eu perguntei a Deus
eu perguntei: Senhor, por que não está sendo distribuída essa barra de ouro à tua igreja? E o Senhor falava comigo que essas barras significava o que ele iria fazer no meio da igreja. Essas barras de ouro, Deus dizia: filha, isso será o que eu ainda irei fazer no meio desta igreja. Mas muitas promessas eu ainda não cumpri por conta dos pecados em oculto, por conta da mentira, por conta da hipocrisia no coração do meu povo que ainda está. E foi esse, meus irmãos, o recado que Deus me dava ontem no culto. Como eu disse, isso foi a primeira experiência de arrebatamento que eu tive com Deus. E o Senhor me dava essa revelação profunda, especificamente para a nossa igreja. Mas eu estou contando porque a verdade é que existem muitas pessoas que irão ouvir essa revelação, irão se identificar. Muitas igrejas irão se identificar com isso que Deus me mostrou. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.